Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Bioestatística. E esse é um conteúdo adicional, é uma matéria complementar. Ele se refere, o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo disponibilizar para vocês, tratando sobre utilização de calculadora científica. Isso é particularmente interessante porque o profissional de saúde, de uma maneira geral, ele tem uma restrição muito grande à utilização de números, em última análise. Isso, muitas das vezes, dificulta o seu desenvolvimento profissional de maneira que se torna um pouco alienado com relação a ferramentas que são bastante simples. Então, esse é o primeiro de uma série de vídeos curtos que eu pretendo disponibilizar, falando sobre calculadora científica, mas esse, especificamente, eu trarei duas dicas importantes e que não se referem a uma calculadora científica. Uma calculadora que pode ser utilizada, uma calculadora comum. Vocês conseguem algumas boas ferramentas que são subutilizadas ou quase que não utilizadas de uma maneira geral. Certo? É importante que vocês se inscrevam no canal, isso é uma forma de aferir a presença no curso, e deixe os comentários no próprio vídeo, eu acho que isso é interessante em tempos de pandemia. Tá certo? A primeira informação que eu trago é o seguinte: nós temos aqui, eu fiz uma varredura nos duas maiores lojas de aplicativos para smartphone, no Google Play e no Apple Store. A minha experiência, a minha vivência, o meu testemunho verte sobre o Android. Eu nunca tive nada da Apple. Então, eu posso falar dessa ferramenta, a Hyper Scientific Calculator. Está aí o link, gratuita. Se tem, assim, todas as funções de uma calculadora científica, muito pouca propaganda e bastante intuitiva, até por assim dizer. Então, eu fortemente recomendo aos usuários do sistema Android a utilização dessa calculadora. Todavia, ela não está disponível na Apple Store, né? E aí, varrendo ali as opções, a calculadora que eu encontrei da Apple, gratuita e com um visual análogo a essa que eu venho utilizando, que eu tenho instalado no meu smartphone, foi essa aí, Honeycomb Calculadora Científica. Visualmente, ela tem a mesma disposição de teclado, enfim, acredito que sejam funções muito parecidas. E aí eu já peço, quem for usuário do iPhone, que possa trazer o depoimento aí com relação a essa ferramenta. Então, baixa, instala, gratuito, utilize e vamos embora. Bom, com relação ao conteúdo propriamente dito, nós temos duas dicas importantes. Eu vou puxar aqui uma calculadora comum, não é uma calculadora científica, do Windows, mas imagine essa calculadora do dia a dia, ali, do camelô, de R$2 que vocês podem adquirir. Uma das demandas que surgem com relativa frequência é a necessidade de elevarmos um número ao quadrado, né, uma potência de 2. Por exemplo, 2 ao quadrado igual a 4, porque é 2 vezes 2 igual a 4. Ótimo. Se eu tenho um número como 2, isso é uma tarefa bastante simples de ser executada. Mas se eu tenho um número mais complexo, 13, por exemplo, já vai demandar algum trabalho. E você não precisa de uma calculadora científica para elevar qualquer número ao quadrado. Vamos fazer esse exemplo. 2
ao quadrado. Então, aqui eu estou imaginando que eu tenho essa tecla x2. X é a incógnita, é um número que assume, seja lá como você for, quiser, elevado ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, se eu tenho essa tecla x2, variável ao quadrado, é qualquer variável que vocês utilizem elevado ao quadrado. E aqui o resultado. Notem que SQR, raiz quadrada de 64, vai ser 8. Então, ele já mostra no visual o número multiplicado por ele mesmo, porque 8 vezes 8 igual a 64, e o contrário, 64 raiz quadrada. Então, se eu tenho essa tecla, fica muito simples, inclusive se eu tiver números mais complexos. 125,36 ao quadrado vai dar 15.712,6225. E a raiz quadrada desse número está aqui. Ótimo. Todavia, se eu não tiver essa tecla de incógnita ao quadrado, eu também consigo obter o mesmo resultado, através de um artifício muito simples, que é pegar o número que te interessa, a variável que te interessa. Deixa eu pegar aqui só a título de registro. Vamos pegar aquele valor que nós utilizamos, né? 158,33. Eu vou elevar ele ao quadrado. Então, eu tenho aqui 25.068,3889. Se eu tenho essa tecla, muito bem, está resolvido. Agora, se eu não tenho essa tecla e queira saber os 158, vamos fazer uma brincadeira aqui. 158,33, elevo ao quadrado, eu tenho esse resultado. Agora, vamos imaginar que vocês não têm essa tecla. Esse é aquele investimento de R$ 1,99 que vocês fizeram no camelô. 158,33. Existe um ardil simples que posso obter o mesmo resultado. Pego o número que me interessa e teclo em vezes igual. Percebam que é exatamente o mesmo número. Então, para elevar qualquer número ao quadrado, considerando uma calculadora que só possui as 4 operações fundamentais, basta digitar o número vezes igual. Essa é a primeira dica. Vou zerar isso aqui e vou zerar isso aqui também. A segunda dica e última é a utilização da tecla de memória. Isso é particularmente importante quando você tem que repetir uma digitação inúmeras vezes. Ora, se o número que eu tenho é um número fácil, 5, por exemplo, eu posso pegar 5 vezes 36, por exemplo, e aí eu não tenho mais interesse, 5 vezes 87, por exemplo, e assim vai. Posso digitar, é um número fácil. Mas se eu começo a complicar um pouco, ao invés de 5, é 58 vezes 33, minha pupila, 58 vezes 327,84. Ainda dá? Dá, são 2 teclas só, 5 e 8. Mas se eu tenho um número complexo como um π, por exemplo, 3,141516, vezes 37,852. E agora eu preciso pegar esse número de novo, 3,141516 vezes agora 753. Ou seja, quanto mais você digita um número, mais as chances de você errar. Os alunos do curso já notaram que sempre eu vou estar, quando da parte prática, na demonstração em planilha eletrônica, eu vou estar estimulando que vocês utilizem mais vinculação de células do que digitação de conteúdo. Isso vai ser uma mote sempre. Então, para isso, para esse ato, existe uma ferramenta muito interessante, que são as teclas de memória, que uma calculadora contém, a maioria delas, né? Inclusão de memória, retirada
da memória, substituição da memória, memórias adicionais, recorrer à memória, são as teclas mais usuais. Então, imagine a seguinte situação. Vou pegar aquele pi, 3,14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho que multiplicar isso com frequência ou fazer qualquer operação com frequência. O que eu faço? Digito o número e venho aqui M+. Eu adicionei a memória. Então, agora, se eu tenho lá qualquer conta, 100 menos aquele 3,14, 15, 16, 17, 18, ao invés de fazer isso, 100 menos recorrer à memória, rechamar a memória, igual. Daí o meu resultado. C, clear, né, limpar. Eu posso fazer qualquer operação, inclusive com números complexos. 856,98 dividido pelo pi, pelo 3,14, que estava lá na memória. Clicou aqui, igual, tem o meu valor aí, 272,79, e por aí vai. Clear, vou dar mais um exemplo. Eu posso pegar a minha memória multiplicado pela minha memória. Então, está aí o π ao quadrado. Ou, se preferirem, memória, raiz quadrada. Notem, raiz quadrada eleva a potência 2. Reparem que eu obtenho o mesmo resultado. Então, voltando aí, se eu quero retirar da memória, se eu quero fazer a limpeza da memória, MC, Memory Clear. Limpei. Veja que desativou essas itens. Pego qualquer número, vamos botar um outro aqui, 98,357. Adiciono a memória, note que ele vai estar habilitando a rechamada de memória, a limpeza de memória e os números que ficam na memória. Vocês podem adicionar mais de algum número. Agora, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho um número qualquer, 88.654, e eu quero dividir pelo aquele número que estava na memória. Recorre a memória, igual. E aí, o que ocorre? Eu quero que esse número agora, essa subtração, esse resultado, substitua aquele valor que estava na memória. Aquele 98,357. O que eu faço? Venho no MS. Você está substituindo o valor da memória. Correto? Então, eu coloquei aqui MS, clear. Percebam que quando eu chamar a memória, ele vai estar um novo valor, e não o anterior. Então, essa tecla de M+, Memory Clear, MS, substituição de memória, eles devem ser utilizados. Quando que eu utilizo o MS? Quando eu quero substituir um valor já armazenado. Quando só quero recorrer, rechamar, eu uso o MR. Para adicionar a memória, M+, para limpar a memória, MC. Correto? Então, essas foram as dicas e que vocês comecem a praticar isso. Certo? Até a próxima. Um abraço.